Na RW Brasil. Entrevista. Bota ele na linha, bota ele na linha. Vai. Bom, vamos a Brasília. Então, conseguimos, com o esforço até do senador Paim, que a gente atrasou um pouquinho em função da entrevista com o governador Raimundo Colombo, vamos conversar com o senador gaúcho Paulo Paim. Bom dia, senador. Bom dia, Marcelo. Prazer falar com o senhor novamente. Prazer é nosso. Bem, senador, vamos começar agora então por esta nota aqui, que eu estava ali aguardando aqui. A presidente Dilma parece estar muito bem na recondução, na sua reeleição. O Ibope hoje está publicado no Estadão, que se a eleição fosse hoje, a presidente Dilma estaria eleita já no primeiro turno. Como é que o senhor avalia isso aí? É isso mesmo? Nós já tínhamos esses indicativos aqui na bancada, a gente tem avaliado a situação. A gente percebeu que ali em junho, com aquela chamada onda de protestos, né? Legítimos, acho que todo protesto, a rodovia querendo mais. Aqueles protestos não eram dirigidos à presidenta. Nós sabíamos que aquele movimento poderia fazer com que as pesquisas apontassem naquele momento uma pequena queda. Mas os mesmos analistas que apontavam isso e assentaram, diziam que passando o mês de julho, agosto, enfim, ela voltaria à ascensão, que tem muito que mostrar e, naturalmente, ela começaria a mostrar o que o governo tem feito e comparando com os outros países do mundo, em matéria de distribuição de renda, em matéria de emprego, taxa de juros, inflação, programas importantes como aquele Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, enfim, Pronatec, Luz para Todos, mostrando que dobrou o número de universidades, triplicou e quadruplicou o número de escolas técnicas, mais o programa Mais Médio, que foi de fato um gesto de coragem e muito positivo, a repercussão na população, já chega a 90% da população concordando que o programa está certo, temos que ter médicos no interior. E, enfim, todo o trabalho acumulado na era Lula e Dilma vai ser mostrado nesse um ano, né? Eu digo um ano já, estamos a um ano das eleições. Sim. Eu até acredito que há possibilidade de continuar, digamos, nesse padrão, que, de fato, eu não sou daqueles que tem bola de cristal, vamos ganhar. Mas acredito que tudo está confirmando que há tudo para ganhar as eleições no primeiro turno. Agora, isso às vezes até oferece um risco, né, senador? Porque essa história do já ganhou em política é um perigo, né? Exatamente. Por isso que eu digo que há possibilidades reais de ganhar em primeiro turno. Mas vai ter que mostrar cada vez mais o que fizemos nesses últimos 11 anos, né? Vai terminar com 12 anos, né? Processo eleitoral. Tivemos uma reunião recentemente aqui, já tínhamos esse quadro muito positivo. A presidente está viajando mais, está fazendo mais contato com os estados e mostrando o que está fazendo. Aqui no Congresso o clima está, digamos, em matéria do executivo e oposição e situação, para mim está equilibrado, está tranquilo, não há grandes atritos, não há nem grandes críticas à postura do governo, e o resultado é esse que nós esperávamos já, apontando, veja bem o que eu estou dizendo, apontando que as possibilidades são reais de ganharmos as eleições no primeiro turno. Ontem alguém me perguntou, e até vou aproveitar a mesma matéria, o que eu achava de que a oposição estava dizendo que nós estamos antecipando o processo eleitoral. Porque eu disse, olha, todo mundo sabe que todos os candidatos estão aí, estão na rua. Cada um falando de suas propostas, do que pensam, qual o programa, enfim. Não é que nós antecipamos. Ao natural, aconteceu que tanto o Eduardo, como a Marina, como a Aécio Neves, como o próprio Serra, que aparece, foram colocando as suas candidaturas para a sociedade. E as pesquisas começaram a apontar os caminhos, né? De quem tem mais, diz o outro, bala na agulha, né? Esse exemplo é um exemplo muito positivo. Nós falamos tanto de armamento, enfim, quem tem mais força. Ou como diz o Galdério lá do Sul, já que somos do Sul, quem tem café no bule. É verdade.
Agora, ô senador, o senhor é um sindicalista, a sua base, o senhor é um líder sindical metalúrgico. Muita gente até nem sabe disso, mas o senhor é um sindicalista e tem sido um senador muito vinculado às causas trabalhistas, né, dos trabalhadores, o fator previdenciário, as 40 horas semanais, a atenção sobre esta reforma da CLT, que é um perigo para o trabalhador, enfim. Mas, de outro lado, nós temos aí importantes lideranças do governo, do primeiro governo do presidente Lula, que acabaram descolando do governo e viraram oposição. São os casos de Marina Silva, do Cristóvão Buarque, da Heloísa Helena. Flávio Vargas, né? Exato. O vice-governador de Santa Catarina. Isso, exatamente. E a Luciana Genro, que agora está anunciando até a candidatura, né? Fazendo oposição até ao seu pai, né? O governador Tasso Genro. Eu lhe pergunto o seguinte: houve momento, eu vou lhe ser sincero, até como repórter observador da cena, hein? Houve momento em que eu achei que até o senhor iria sair do PT por as suas posições tão independentes do governo, muitas vezes. Como é que o senhor se sente hoje dentro do PT com estes assuntos tão áridos, como é o fator previdenciário, por exemplo? Olha, eu tenho dito que o bom combate a gente faz entrincheirado, né? O que eu quero dizer com isso? O bom combate você tem que se preparar e fazê-lo dentro das instâncias, dentro do campo de combate, né? No campo de atuação. Sim. E eu sempre tive esse ponto de vista em relação ao meu partido. O meu partido hoje, o PT no caso, nós somos governo, mas é uma política de aliança ampla e aí onde estão, digamos, eu acho que 80% dos partidos brasileiros estão no governo. A não ser você tirar fora hoje, porque o PSB até onde também estava, né? Sim. Então, quem estava fora, mas não tem o PSDB e o PSOL. O resto tudo estava dentro do governo de uma forma de uma franja, como diz o outro estava dentro do governo, né? Então, eu tenho que fazer o combate dentro desse campo de uma política de aliança. E me trincheirei naturalmente no partido que me filiei, o único partido que me filiei há 30 anos atrás. Ora, avançamos em diversas áreas, isso é inegável. E está aí o resultado das pesquisas, né? Agora, tem questões que eu me dou o direito de continuar fazendo um bom combate. E vou insistir até que a gente consiga vencer. Por exemplo, o próprio voto secreto, eu acredito que é uma bandeira minha de 30 anos, o primeiro discurso feito no parlamento contra o voto secreto há 27 anos atrás foi meu, fiz no dia 22 de fevereiro, logo que assumi na Assembleia Nacional Constituinte, então foi em 1987, que nós escrevemos ela em 87 e 88, né, promulgamos no fim de 88. Eu acredito que na próxima quarta-feira, digamos, o meu sonho vai se tornar realidade, que dentro do parlamento ninguém mais vai votar secretamente, seja a Câmara de Vereadores, a Assembleia, ou mesmo no Congresso. Sim. Apresentei diversas propostas, perdi inúmeras, agora quando essa minha estava pronta para ser votada, felizmente, eu digo felizmente, vem uma da Câmara que já foi votada lá, e eu digo não, eu abro mão da minha para votar essa, para terminar logo com essa vergonha de parlamentar votar escondido, ter vergonha de suas próprias ações, né? Bom, por que eu digo isso? Acredito que essa vitória teremos agora semana que vem, está prevista a votação para quarta-feira, e aí não tem veto, é promulgado e acabou, e morreu, enterramos, né? Não vai ter nem 7º dia, sem história de voto secreto. Sim. Então, por que eu te digo tudo isso? E tem outras batalhas que vem travando, né? No longo desses anos. Por exemplo, o salário mínimo. Diziam para mim que eu ia quebrar o país se saísse de $60 a mais de $100. Fomos, conseguimos no governo Lula e Dilma um projeto que foi cultivado, semeado por mim, digamos, e mais outros parlamentares. Claro, viajamos o Brasil todo para compor que o PIB fosse um aumento real. Claro que eu queria o dobro do PIB, mas negociamos com as centrais, ficou a inflação mais PIB, hoje o salário mínimo chega a mais ou menos $350. Sim. Olha, $300 a mais do que aquilo que, quando eu comecei a batalha. Onde está outras questões, todas avançamos. Há duas questões que eu vou continuar brigando, vou continuar entrincheirado na trincheira, do meu entendimento, que tem responsabilidade
de aprovar essa matéria, mas hoje, mais amanhã, que é o fim do fator e ter uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Agora mesmo vai ter um encontro internacional, eu vou cuidar de uma mesa, vou organizar uma mesa, onde vamos tratar do custo de vida para os idosos, né? Vamos ver como é que fica o plano de saúde, qual é a inflação, qual é o salário que ele ganha e por que ele não tem um crescimento real que acompanhe o crescimento da massa salarial do país. Vou trazer especialistas e vai ser nas instâncias do governo. Quero mostrar lá dentro que o custo de vida para o idoso é muito mais alto do que os outros e o reajuste dele é só a inflação, mas não acompanha o crescimento da massa salarial, que repercute no próprio processo de custo de vida, principalmente para ele. Sim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Eu não sou o homem que está trocando de partido toda hora, respeito quem troca, eu tenho uma coerência de atuação, não mudei meu ponto de vista em nenhuma questão que defendia antes de ser governo, e dentro do governo continuo brigando para fazer essas mudanças. Eu gosto muito de uma frase, que eu digo sempre, fizemos muito, mas há muito ainda por fazer, e por isso eu acredito que ainda avançaremos. Eu espero que o fator a gente resolva esse ano. Sim. E claro que aí comungo com a ideia que temos que vincular também uma política de reajuste para o aposentado. Sim. Bom, senador, o senhor até já adiantou o assunto dessa questão do voto secreto. Eu lhe pergunto finalmente, do jeito que está sendo aprovado o voto secreto, ele também se estende a todas as assembleias e câmaras legislativas do país, né? Graças a Deus, eu diria, porque esse é o ideal para a escolha de mesa, tudo, porque daí adapta ao regimento, né? Sim. Desde a Câmara de Vereadores, a Assembleia e aqui no Congresso. Eu sempre digo, o Judiciário não tem voto secreto, eles julgam lá e mandam para a cadeia as pessoas, né? Ou faz que o cara entregue todo o seu patrimônio porque roubou, enfim, e eles não têm medo de nada, eles não tem que ter medo mesmo. A televisão vai lá e filma tudo. Agora o Celso de Mello, dentro desse grande processo aí, que envolveu autoridades, né? E que ele ia ou não dar revisão do processo. Porque não foi uma revisão que vai permitir mais recursos, né? A grande parte da população, podemos dizer, contra, a imprensa contra, ele foi lá e teve que assumir a sua posição e assumiu. Eu não estou nem julgando a decisão que ele tomou, que você sabe, né? Ele concedeu o direito de que haja revisão no processo. Mas a pressão é contra ele. E ele, se fosse secreto, ele poderia secretamente, com os outros, chamar o pleno e todos votar secretamente e resolver não. Coube a ele, ele deu o parecer que todos entenderam, no fundo, que ele cumpriu aquilo que a Constituição manda. E eu sempre digo que a decisão do Supremo a gente cumpre e não discute, seja favorável ou contra aos interesses desse ou aquele setor. Então, se o Supremo vota tudo abertamente, o próprio Executivo, a presidenta, quando ela veta uma matéria, ela tem que mandar por escrito, porque que vetou, tem que botar a cara para justificar porque daquele veto. Por exemplo, estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Paraná, que eu já sei, Rondônia, Brasília, já acabaram com o voto secreto. É verdade. As economias mais avançadas do mundo, podemos lembrar que Estados Unidos, Itália, Alemanha e tantos outros, também já não tem mais a história de votar escondido, né? O voto escondido, ele pode ser, digamos, criado dúvida se ele deve ser escondido ou não, o voto secreto, em época de exceção de ditadura. A ditadura, por exemplo, ela fazia questão de abrir o voto para mandar prender e matar o cara. É verdade. Então, naquela época, não se interessava o voto secreto. Mas agora, no Estado Democrático de Direito, nós vamos matar ou prender, eu digo, ou torturar, né? Ou caçar o mandato do cara. Então, era o momento. Agora, no Estado Democrático de Direito, nós temos medo do nosso voto. E alguém diz o seguinte: não, mas daí eu não vou ganhar benefício do Executivo. Bom, onde é que está a independência dos poderes? Claro. Você é um legislador. Se você é um legislador, você tem que se firmar como legislador. E não como um balcão de negócio, mandado do Executivo. Tá certo. Tá bom, Então, senhor. eu espero que, se eu me permitir uma frase, Pois não. eu tenho dito muito o seguinte aqui: se me apresentarem um argumentozinho consequente a favor do voto secreto, eu posso refletir. Mas o que eu ouço aí, com todo respeito aos que pensam diferente, não são argumentos. Eu noto que quem argumenta constrangido. É isso que eu tem ia que dizer o dizer. seguinte: eu não queria escolher uma autoridade, porque se eu caio lá com um processo meu, ele pode
indicação mudou. Argumento até existe, né? O problema é ter coragem para dizê-lo, né? Claro. Bom, então tem que assumir os seus votos, suas posições, seja para autoridade, seja veto, seja representante de agência, seja para escolher a mesa da Câmara de Vereadores, da Assembleia, ou mesmo do Senado e da Câmara dos Deputados também, né? Por que votar secretamente? Votem a chapa, se cada um vota a chapa, porque bem entender. A vida é assim. O único que tem direito a votar na urna, seja eletrônica ou não, é o eleitor. Porque ele está fazendo uma procuração e ele quer que você depois não vote secretamente para ele saber como é que você está agindo, para ver se você vai ser reconduzido ou não. Não tem sentido. Eu acho que, enfim, eu estou muito animado de que esse sonho que eu tinha ainda quando iniciava falando de sindicalismo, tá, né? Sindicalismo, quando eu era sindicalista ainda. Eu já não entendia por que o voto secreto existia dentro do parlamento. Vim para cá, briguei, e depois de 30 anos, estou aqui praticamente quase 30 anos, vou ver, enfim, isso acontecer e acabar com essa vergonha do voto. Tem uma frase do senador Cristóvão, que ele diz que ele se sente envergonhado toda vez que ele tem que votar secretamente. Tem outros senadores, nem vou dizer que fui eu que disse. Eles disseram aqui, publicamente, eles disseram o seguinte: o voto secreto é um voto covarde, é um voto de quem não tem coragem de assumir as suas posições. Eu estou reproduzindo o que eu ouvi aqui de senadores que também querem acabar com o voto secreto. Então tá. Parece que vamos ver então esta aprovação mesmo. Senador, quero lhe agradecer especialmente, viu, o seu carinho conosco aqui. Eu sei que o senhor vai presidir a sessão do Senado daqui a pouquinho e a sua agenda está cheia. Mas muito obrigado, viu, pela sua atenção. Com alegria falar com você. Toda vez que me der oportunidade, eu estarei aí com esse querido Estado que eu aprendi a amar muito também, viu? Tá certo. Carinho como que me trataram recentemente. Quando eu estive passando por 5, 6 cidades, eu fui homenageado em cada cidade. E veja, não voto aí, não faço voto aí, mas pelos projetos que nós defendemos aqui no Parlamento, que são para todos os brasileiros. Então agradeço muito, tenho um carinho enorme por essa cidade, um estado lindo, Florianópolis é linda, o povo muito querido, enfim, muito obrigado. Tá certo. Senador, um abraço, bom trabalho. Um abraço. Este é o senador Paulo Paim, senador do PT do Rio Grande do Sul, que gentilmente nos atrasou até um pouco o seu trabalho, a sua agenda aí, em função também da entrevista que nós tivemos com o governador do estado, mas nos atendeu, como sempre, aqui. Na RW Brasil. Entrevista. Bota ele na linha, bota ele na linha. Vai.